E eu tive a felicidade de minha mãe e meu pai, apesar de não terem estudo nenhum, né? Meu pai ele era imigrante, italiano, e a minha mãe tinha feito só até o 4º ano. Naquela época era grupo que existia, né? 4º ano do grupo. Mas eles queriam muito que eu fosse alguém na vida. Então tinha naquela época lá em São Joaquim da Barra um pessoal que passava vendendo, não tinha livrarias como tem hoje, passava vendendo livros, né? Então coleção de livros. Então a primeira coleção que ele comprou para mim foi de Monteiro Lobato, né? Que era o Sonho. Eu tenho a coleção até hoje, toda amarelinha assim, bem antiga mesmo. E depois de um tempo eu fui crescendo, ele me deu a coleção de Machado de Assis. E foi através desses dois autores que eu comecei a entender que existia um mundo além daquele que eu enxergava na pequena cidade que eu morava. E eu fiquei encantada de ver que você pode viajar, né, através da leitura, através da informação. Eu acho que foi todo o começo da minha vida com relação a me apaixonar por isso. Eu nunca vivi sem um livro embaixo do braço. E atualmente, como eu não tenho muito tempo para ler, infelizmente, eu ando com 3, 4, porque eu começo um, vou pro outro, depois volto no um. É uma curiosidade, né? Como você encontra tempo para ler hoje? Você não tem muito tempo para ler e as pessoas dizem às vezes que elas não leem porque não tem tempo. E você, com a agenda tão cheia, você está sempre lendo mais de um livro por vez. Onde que você encontra esses tempos na sua agenda? A gente, quando quer, qualquer coisa na vida que a gente queira fazer, não tenho dúvida nenhuma. Se você não faz, é porque você não deu prioridade para aquilo. Qualquer atividade, né? Não é só leitura, não. A ginástica é isso, né? O regime que você quer fazer é isso. Você sempre tem uma boa desculpa para o não fazer, né? E a leitura é uma dessas coisas que você cria esse hábito e gosta, né, do que faz. Então eu leio no carro, eu leio porque eu tenho a sorte de ter alguém que dirige para mim. Então eu leio no carro, eu leio no intervalo, eu leio na viagem, eu leio em casa à noite antes de dormir. Quer dizer, eu acho que dormir com televisão ligada, enfim, tá ligado ou no telefone ou no tablet antes da gente dormir. Eu acho que aquele é o momento da gente, né? É o momento que a hora que eu rezo, é o momento que eu leio, é o momento que eu me reabasteço da calma para poder entrar. Então dá tempo, é uma questão só de você saber que todo dia você vai fazer aquilo. Agora vamos falar um pouco desse planner, que o título dele é Acorda Menina. E quem acompanha a sua trajetória há mais tempo sabe como nasceu o Acorda Menina, né? Mas como que foi, para quem não sabe, que não se lembra de como que foi o começo dessa trajetória, como que foi a primeira vez que você falou Acorda Menina e isso virou um bordão? Eu acho que foi na Record ainda, onde que eu comecei inclusive a fazer a minha primeira aula de culinária, que eu, enfim, inventei a culinária no programa lá na Record, que eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei. E aí, de repente, em algum momento, veio uma matéria qualquer, e aquele dia tinha acontecido alguma coisa que eu não me recordo realmente o que foi. E eu resolvi dar um grito de guerra, né, para aquela pessoa, daquela matéria, dizendo, vamos acordar na vida, né, vamos... E a partir daí ficou um bordão e nunca mais saiu, porque esse acorda aí não é, como eu sempre trabalhei muito cedo de manhã, não é o acordar de acordar na cama, né, não é levantar da cama, é você acordar para a vida, acordar para as coisas, oportunidades que você pode abrir para você mesmo, a partir do momento que você acredite que possa. Então, vamos criar coragem, né? O acorda do criar coragem. Para criar coragem, né? Para fazer um planner, por exemplo, a gente precisa realmente colocar as coisas no papel, né? Você tem o hábito já de se planejar com antecedência de tudo aquilo que você vai fazer com a sua rotina sendo tão complexa, tão corrida? E qual que é a importância da gente ter esse hábito? Você sabe que, inclusive, coincidentemente, segunda-feira nós preparamos uma matéria do programa onde eu vou entrevistar um senhor, e ele falou uma coisa muito importante, eu acho, para essa coisa do planejamento, né? Tem muita gente que, de repente, e ele disse isso, né? Quando você acorda de manhã e fica difícil sair da cama, né? Você está com
toca o despertador, você fala, ah, meu Deus do céu, né? Tão cedo, eu não queria ir trabalhar. Quer dizer, você não tem mais prazer de sair da cama, seja na circunstância que for. Você tem que parar, repensar e falar assim, bom, mas então alguma coisa está errada, eu tenho que pensar em mudar o meu dia, né? Se esse meu dia não está me fazendo feliz de pular da cama, melhor eu saber o que eu tenho que fazer para isso mudar. E aí, a partir daí, você começa a se planejar para saber como é que você vai largar. Se for um emprego que você não está feliz de levantar e trabalhar, pode ser qualquer coisa. Você vai pensar em como é que você vai mudar aquela situação. E para isso, não é mudar amanhã, levantar hoje, depois da manhã, falar, não quero mais, estou de saco cheio, não vou. Porque, obviamente, vai dar um problema se você for um pai de família ou alguém que depende do dinheiro para trabalhar, para sustentar a família, você não vai poder fazer isso. Então você tem que se planejar para poder, a partir daquele conhecimento que você tem da sua insatisfação, saber quais as coisas que você poderia fazer para mudar esse fato na tua vida. Então o planejamento é isso, né? Então você vai dizer, não, eu gostaria de vender, igual a Maria da Paz, bolo, né? Lá na Praça da Sé. Ou eu gostaria de, sei lá, ter uma loja de roupa, ou eu gostaria, enfim, cada um tem um sonho, cada um tem as habilidades que você tem. E aí ele diz uma coisa mais importante ainda, que é assim, você busca essa alternativa, mas antes de você partir para essa coisa que você acha que você tem capacidade e vai dar certo, você tem que arrumar mais 5 alternativas. Não é uma, você não pode ter uma escapatória só, né? Você tem que pensar assim, bom, mas vai que eu largo o que eu estou fazendo e esse negócio meu de vender picolé na Praça da Sé não seja o melhor lugar, não passa tanta gente, ou o meu picolé não vai ser do gosto de todo mundo. Você tem que ter uma alternativa B. Você não pode só sair botando a cara no mundo e com uma alternativa só, né? Então você tem que ter uma alternativa B. Para isso você tem que planejar. Aí você tem que saber aquilo que você vai fazer, para quem você vai fazer, em que lugar você vai fazer, se você sabe fazer, você precisa de ajuda de quem. Aí você tem que ter não a segunda só, você tem que ter também a alternativa C. Porque você está garantido que se esse não der certo, mas você tem uma saída a mais. Isso é planejamento de vida. Pouca gente faz isso, né? Pouca gente faz isso no dia a dia. Tem gente que não sabe o que vai acontecer a semana que vem. Tá na cabeça, vai acontecer tal coisa. Então, quando me apresentaram essa ideia aqui, que a gente batizou de Acorda Menina, a gente imaginou o seguinte, e é uma coisa que eu digo há muitos anos, inclusive para minhas equipes eu falo isso, desde quando eu virei chefe de alguém na vida. Se você não visualizar aquilo que você quer, você corre o risco de perder de vista aquilo que você tanto quer. E essa oportunidade da coisa que parece um diário, mas não é um diário, mas que o ideal é você se encontrar com ele todos os dias, e tem várias áreas aqui que são abordadas, não é só o trabalho e a agenda do dia a dia, né? Então a gente colocou aqui um caminho, quase que eu aprendi muito também com esse plano, né? É quase como encaminhar para que você se motive para voltar aqui e ver quais são os seus planos e o que você vai fazer para realizá-los. Então te dá o beabá aqui para que você faça isso com prazer, porque tem pensamentos, tem ideias de como você pode fazer, tanto na área emocional, quanto no seu dia a dia, quanto na sua casa, quanto no seu trabalho. E eu também aprendi uma coisa, que tem área para isso aqui, que se você quer muito alguma coisa, se você quiser tirar uma foto ou tiver uma imagem daquilo que você queira muito, independente de você ter o planner ou não, né, na sua casa, você pode colocar, você está querendo muito comprar, trocar um carro ou fazer uma viagem, se você pegar uma foto da onde você está querendo ir e sabe que não tem condição naquele momento, e você planejar
como é que você vai fazer para ir? E botar uma imagem disso no lugar que você passa todos os dias, no caso aqui, aqui, né, que você faria esse ponto, você coloca e você passa, e toda vez que você olhar aquilo vai se... Porque os pensamentos fazem as coisas acontecerem. Vocês podem não acreditar nisso, mas é a mais pura verdade. Quem fala assim, eu vou ficar gripado, vai, claro. Você informa o seu organismo inteiro que você está afim de ter uma gripe. Então, o primeiro vírus que passar perto, o seu organismo está obedecendo a um pensamento seu. Né? O seu organismo vai falar, opa, o vírus que eu estava esperando. E você fica gripado, mesmo que você não queira ficar gripado. Mas você disse isso, você imaginar que você tem quantas células no corpo, né? Você tem bilhões de células no seu corpo. E elas obedecem a um pensamento seu. Por exemplo, quando você está dirigindo um carro, veja como a mente é poderosa, né? Você está dirigindo um carro e de repente uma bola passa na frente do carro e você imagina que vem uma criança atrás, você automaticamente tem uma descarga de adrenalina, você pisa no breque e tem uma descarga de adrenalina terrível, você treme a perna. Isso é o quê? Uma fração de segundos, né? E por que isso aconteceu? Aconteceu exatamente porque você pensou que poderia atropelar uma criança. E automaticamente o seu organismo reage. Isso vale assim para quando você está doente. Me ajudou isso muito quando eu tive câncer, né? Então eu conversava com todas as minhas células e falava, olha, vocês prestem atenção, hein? Eu estou dando munição, meu médico me ensinou isso. Eu estou te dando munição para que você combata, nós estamos numa guerra, e eu estou dando munição para cada um dos soldados, que são as minhas células, que estão dentro do meu corpo, eu estou dando munição para que você entre na guerra. E você tem as armas, que é o remédio, a quimioterapia, tudo aquilo que eu estava fazendo. Agora, se você não usar essas armas, se as minhas células não funcionassem para brigar com as armas que eu tinha dado, dificilmente eu teria superado isso. Eu acredito nisso piamente. E a vida é assim, depende daquilo que você faz, tanto para você, quanto com relação às atitudes que você vai tomar com relação à vida. Então o pessimismo não leva ninguém a lugar nenhum, porque o pessimista não quer ir, né? Ele não vai, automaticamente. E aqui é isso, é você colocar aqui, primeiro um encaminhamento, para que você saiba exatamente para onde você quer ir, e fazer disso uma alavanca para as coisas melhorarem. E além do que, ter um presente que eu acho que a gente tem que dar para a gente, né? No meio de tanta tecnologia hoje em dia, né? A gente dá pouco tempo para a gente parar, né? Seja para ler, seja para estar com você mesmo. E aqui tem um caminho para você estar com você pelo menos 10 minutos por dia, você pensar em você, né? Não só na casa, não só nos filhos, não só no trabalho, não só nas coisas que você precisa fazer, mas é um momento seu, porque é lúdico, né? Você também vai se dar presentes aqui. Então eu acho que é um barato esse planner aqui, olha. Eu acho que vocês vão gostar muito, mas pense nisso, né? Em planejar e acreditar que pode.